O assunto que eu vou trazer agora, eu peço que todos fiquem em oração, fiquem em guarda. É um assunto que envolve muitos segredos espirituais, muitos segredos da Kabbalah. Então, eu queria até pedir, por temor aos céus, em honra da Torá e dos segredos da Torá, se você estiver assistindo esse vídeo e, digamos, você esteja... Acho que isso é praticamente impossível, alguém que segue a gente fazer isso, mas se você estiver sem camisa, ou se você estiver num cômodo onde tem pessoas muito à vontade, que você buscasse um local mais tranquilo, que você se vestisse adequadamente, porque nós vamos tratar de segredos, como eu já disse, que são muito profundos, segundo a Kabbalah. Kabbalah do próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar. O primeiro ponto que nós temos que tratar aqui é todas as pessoas que já tiveram algum contato com a Bíblia. Eu digo a Bíblia aqui de uma forma bem ampla, não importa a religião que a pessoa ela tenha seguido. Acho que todos conhecem a história de Adão e Eva. Em hebraico, Adam e Havá seriam os primeiros seres humanos criados por Hashem. Mas o que a Kabbalah nos explica sobre isso? Será que Havá foi de fato a primeira esposa de Adão? Ou será que havia alguém antes com Adão? Para você entender isso, nós vamos aqui no Zohar, eu vou estar lendo a versão, tradução de Diego Raigorodsky, Zohar de capa verde, na página 234. Está escrito: E o Santíssimo bendito seja, a cerrou e a estabeleceu do mesmo modo que se prepara uma noiva para o casamento, e a fez vir diante dele, e por isso está escrito: tomou uma de suas costelas e fechou com carne o seu lugar. Está em Bereshit, Gênesis 2, versículo 21. E tomou uma significa exatamente isso. No livro dos Antigos, eu aprendi que isso se refere a, e aqui vai ser citado o nome desse demônio, no caso um demônio feminino. Não se deve citar os nomes dos demônios, não podemos fazer isso, os cabalistas explicam. Não só é proibido pela Torá, mas mesmo aqui, nesse shiur, é importante evitar. Então nós vamos chamar pelas duas primeiras letras do nome, que é Lamed e Yud, ok? Aqueles que conhecem e sabem o nome, eu peço, por favor, não escrevam no chat. Se você fizer isso, você vai estar cometendo a transgressão da Torá. Por favor, não faça isso, tá? É algo que você guarda para você. E aqueles que não sabem, também não é bom sair em uma busca desenfreada para estudar esse tipo de coisa, tá? Essa mitologia. Apesar de ser um conceito da Kabbalah, agora querer pesquisar sobre esse demônio, no caso essa, né, entidade feminina maligna, mas vamos somente aqui nesse momento chamar pelas suas iniciais, seria o Lamed Yud, ok? Que veio primeiro e que ficou com ele e engravidou dele. E que não era uma companheira dele, como está escrito, mas para si o homem não achou uma companheira à sua frente. O que significa isso? Que ele não achou a companheira até o momento em que se disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Vem e vê. Adão foi criado depois de tudo, e por isso ele tinha que vir ao mundo completo. Então nós já aprendemos, nesse primeiro momento, que, na verdade, Havá foi a segunda esposa de Adão. A primeira foi a Lamed Yud. Eu vou ler aqui um texto do Zohar, que é o Zohar do Kabbalah Center. Nós temos aqui a coleção, você que viu os vídeos antigos, essa coleção fica atrás do Rav, né, na biblioteca do Zohar, e o texto é em inglês. Então eu fiz uma tradução livre para o português para poder trazer isso para vocês, ok? Isso consta na Parashá Vaikra,
Quem tem esse Zohar, subitem de número 45, ok? O Kabbalah Center costuma trazer uma sinopse do que vai ser tratado, então nós vamos ler juntos essa sinopse. Rabi Shimon diz que quando Deus criou o homem, ele o criou inteiro, macho e fêmea. E a fêmea foi incluída no macho. Então, ele fala sobre a Lamed Yud, que foi a primeira esposa de Adão, e que vive em um buraco no grande abismo. No princípio, o corpo de Adão foi criado sem um espírito, e Deus teve que impedir que milhares de espíritos do lado esquerdo, grave muito bem isso na Kabbalah. Quando nós falamos de Kabbalah, lado direito é o lado, na maioria dos casos, ligado à bondade, à misericórdia. Quando falamos do lado esquerdo, é o lado da severidade, ok? Então, o lado esquerdo na Kabbalah tem uma conotação um tanto quanto negativa em relação ao lado direito, tá? Estamos tratando de esquerda e direita. Guardem isso, que isso é fundamental no nosso shiur. E Deus teve que impedir que milhares de espíritos do lado esquerdo entrassem em seu corpo, até que Havá apareceu, surgiu. Lamed Yud estava sempre com Adão, ou seja, até Havá aparecer, quem era a esposa de Adão era Lamed Yud. Quando recebeu uma alma viva, Havá ficou presa ao seu lado, e então Deus separou-os. Quando Lamed Yud viu isso, ela fugiu, mas ela ainda é capaz de prejudicar as pessoas. Rabi Shimon diz que ela é a destruição do mundo, e que a única proteção contra ela, quando um homem se une com sua esposa, é o homem se dedicar à santidade. Em razão do nosso tempo não ser muito longo, esse shiur vai ser mais compacto. Então vou ler apenas a sinopse. Na aula de Shabbat eu li também todo o texto. A questão é, mesmo o casal, nós sabemos disso, no judaísmo, o casamento é algo tão sagrado que é chamado de Kiddushim. O casal ele tem a sua intimidade, mas a própria Torá, ela regula. Existe o período em que a mulher está nidá, então o casal não pode ter relações. E existem as formas como o casal pode ter a sua intimidade. Existem religiões que não limitam esse tipo de intimidade. Isso nós vamos ver que é muito perigoso. Que mesmo um casal temente a Hashem, que cumpre as mitzvot, se não tiver uma preocupação nessa santidade pessoal até na hora da intimidade, isso pode abrir uma brecha para a ação desse ser, a Lamed Yud. Rabi Shimon Bar Yochai vai explicar como se evita isso. O homem está com pensamentos elevados, até repreender esse ser, né? Mas isso é fundamental nós entendermos. Lamed Yud está ligado a todo tipo de luxúria, de promiscuidade, de pecados que nós já vimos juntos na Parashá. O pecado mais grave da Torá foram a causa da destruição da humanidade, a causa do Mabul, do dilúvio. Então, temos que ter uma atenção mais do que redobrada nessa área, ok? Agora, prosseguindo, todas as pessoas que conheceram a história de Adão e Eva, evidentemente também conheceram a história de um terceiro personagem, que é a serpente. E agora juntos eu convido vocês a descobrirem quem é a serpente. Talvez alguém diga, é só a inclinação para o mal, outro diga, era uma serpente de fato. E aí, quem está certo? No mesmo Zohar, na página 238, está escrito, e a serpente. O Rabi Tzhak disse, isso se refere à má inclinação. No judaísmo chamamos de Yetzer Hará. O Rabi Yuda disse,
trata-se de uma serpente de fato. Eles vieram diante do Rabi Shimon perguntar a sua opinião. Ele respondeu: ambas as coisas são certas. Agora eu vou falar o nome de um outro ser maligno. Seria o principal ser maligno, o líder dos seres malignos, que é o feminino, ou seja, ele vai ser, muitas vezes, comportar, segundo alguns sábios, como o macho e a lama de Yud, a fêmea. Tinha um texto do Zohar que fala sobre o demônio da língua falsa, que ele pega um ensino de uma pessoa que falou de Torá sem ter o mérito e leva até a sua meretriz. E daí ela sai para destruir aos milhares e milhares. Esse ser tem um nome, também não vamos falar esse nome, vamos usar as iniciais do nome, que são as letras Samer e a letra Mem. Samer Mem foi visto sobre a serpente e sua forma. E a serpente é o Satã. E tudo é uma coisa só. Aqui já aprendemos um grande segredo. Tudo é uma coisa só. Ok? Satã significa literalmente o acusador, o adversário, o oponente, o opositor. Nós aprendemos que naquele momento Samerman desceu dos céus montado na serpente. E a forma deles foi vista por todos os seres vivos e todos fugiram dela. E da mulher ele se aproximou com palavras e fez com que a morte viesse ao mundo. Certamente foi com sabedoria que Samerman, grave isso, com sabedoria, com astúcia, sabendo usar as palavras, que Samerman trouxe desgraça no mundo e causou sofrimento à primeira árvore que o Santíssimo Bendito Seja tinha criado no mundo. E esta palavra era de Samerman, até que surgiu outra árvore sagrada, que foi Jacó. A primeira árvore sagrada era Adão. Continuando, que foi Jacó, e pegou dele as bênçãos, para que Samerman não fosse abençoado acima e Esaú não fosse abençoado abaixo. E, portanto, Jacó é similar a Adão, e sua beleza era como a beleza de Adão. E por isso, do mesmo modo que Samerman impediu a proliferação da bênção da primeira árvore, do mesmo modo Jacó, que é a árvore similar a Adão, impediu que Samerman fosse abençoado acima e abaixo. E Jacó merecia tudo o que pegou, e por isso está escrito: e lutou um homem com ele. Gênesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 25. E está escrito: e a serpente era astuta. Isso alude à má inclinação, ao anjo da morte. E como a serpente é o anjo da morte, ela trouxe a morte a todo o mundo. E este é o segredo do que está escrito: o fim de toda criatura se apresentou perante mim. Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Isso alude ao fim de toda coisa de carne, que em um momento tem a sua alma tomada, e de fato se trata de um fim. A alma do que é masculino vem do masculino. A alma do que é feminino vem do feminino. Este é o motivo pelo qual a serpente foi atrás de Havá. Ela disse: pode ser que a alma dela seja do norte. Assim ela ficou apressada em ir atrás dela. E o que a acalmou? Somente o fato de vir sobre ela. Os alunos perguntaram: como se deu o fato? Ele respondeu: Samerman, o perverso, junto com todos os seus exércitos, vieram sobre ela. Por isso o Santíssimo Bendito Seja disse: dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus. Bereshit, capítulo 1, versículo 28. Ele disse: como então ele o deixou pecar
e o permitiu ser expulso de diante dele. Ele desceu com todos os seus exércitos e pediu uma parceira na terra que fosse com ele. Apontaram-lhe a serpente, e ele adquiriu a forma de um camelo. A serpente montou nele, e eles vieram à mulher. Ele disse a ela: Acaso Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele disse: Eu vou aumentar as coisas para que ela seja reduzida. Ela respondeu: Podemos comer de tudo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para não morrerdes. Ela falou duas coisas a mais. Ela disse: Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, sendo que Deus falou somente da árvore do conhecimento. E ela falou: Nem tocareis nele, para não morrerdes, sendo que Deus não proibiu o toque, mas apenas comer. Então o que o perverso Summerman fez? Ele foi e tocou na árvore, e a árvore gritou: Que não me calque o pé do arrogante, nem me desvie a mão do perverso. Salmo 36, versículo 12. Não me toque. Isso porque está dito: nem me desvie a mão do perverso. Então ele foi e disse para a mulher: Eis que eu toquei na árvore e não morri. Então, se tu também tocares na árvore, não morrerás. A mulher foi e tocou na árvore, e viu o anjo da morte vindo na sua direção. Ela pensou: talvez agora eu esteja morta, e o Santíssimo Bendito seja fará outra mulher para ele, para dá-la a Adão. Então eu vou fazer com que ele coma do fruto junto comigo. E se eu for morrer, morreremos os dois. E se formos viver, viveremos os dois. Ela pegou do fruto da árvore e deu também a seu marido. Os olhos de ambos se abriram, e seus dentes deixaram de ser pontiagudos. Ele disse a ela: O que é isso que eu comi que fez meus dentes deixarem de ser pontiagudos? Ele então foi colocado na cadeira da verdadeira justiça, sobre a qual se diz: Ao sentar-te no trono, ó juiz justo. Salmo 9, versículo 5. Ele chamou ao homem e disse: Por que fugiste de mim? Ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, por estar nu, e me escondi. Bereshit, capítulo 3, versículo 10. Por estar nu de minhas ações, por estar nu de minhas ordens, por estar nu de meus atos, por isso me escondi. Do que era feita a vestimenta de Adão? De unhas, e ela o cobria totalmente. Ele se viu nu, como foi dito: Quem te disse que estás nu? Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Adão disse diante do Santíssimo Bendito seja: Criador do mundo, quando eu estava sozinho, jamais pequei diante de ti. Mas a mulher que tu me destes foi quem me afastou das tuas palavras. Por isso está dito: A mulher que deste para mim, ela me deu da árvore e comi. O Santíssimo Bendito seja disse a ela: Não basta teres pecado, fizeste Adão pecar. Ela disse diante do Criador do mundo: Foi a serpente que me fez pecar diante de ti. Ele trouxe os 3 e decretou a eles decretos de justiça, 9 maldições e a morte. Ele destruiu Summerman e a seita dele, tirando-os do lugar de santidade dos céus. Ele ainda eliminou os pés da serpente e a amaldiçoou mais do que qualquer outro animal ou ser vivo. Ele ordenou que ela deveria trocar de pele a cada 7 anos. Agora nós vamos para um outro ponto. Por que esse ser fez isso? Sabemos que o mundo estava sem forma, vazio, houve algum problema. A Kabbalah explica que houve a quebra dos recipientes, ou seja, o mundo anterior ao nosso, o mundo de Torro, havia fracassado. De repente, Hashem reorganiza esse mundo e coloca um ser para ser o responsável pela correção desse mundo. Será que as almas dos seres do mundo anterior
Ficaram contentes com isso? Será que ao ver Adão, elas correram para ajudá-lo? Nós vimos que não. Pelo contrário. Veio justamente para sabotar essa nova criatura que o substituiu. Mas e o que aconteceu com aquelas almas do mundo anterior? Vão ficar para sempre vagando? Vão ficar numa espécie de limbo? Foram apagadas? Nós vamos descobrir que, infelizmente, não. Convido todos a abrirem ainda esse Zohar na página 244 para nós entendermos o que aconteceu. Exatamente na folha 36b do Zohar. E tomou do seu fruto. Nós aprendemos que ela tomou uvas e as trouxe para ele, Adão. E assim fez com que a morte viesse ao mundo todo. Pois aquela árvore da qual ela tomou o fruto era a regente da morte. E esta árvore reina de noite. E quando ela rege, todos os habitantes da terra sentem o gosto da morte. Mas os filhos da fé se adiantam e lhe entregam a sua alma como uma fiança. E por conta desta fiança, a alma deles volta ao seu lugar. E sobre isso está escrito: às noites, tua fidelidade. Salmo 92, versículo 3. E os olhos de ambos foram abertos. O Rabi Riá disse: eles abriram para conhecer o mal do mundo, algo que eles não conheciam até este momento. Como eles conheceram e abriram os olhos para o conhecimento do mal, souberam que estavam nus. Eles perderam a iluminação superior que os envolvia, e ela subiu e sumiu. E eles ficaram desnudos dela. Cozeram cascas de figueira. Significa que eles se uniram às sombras daquela árvore da qual tinham comido, chamadas de folhas da árvore, e fizeram para si cintos. O Rabi Yossi disse: porque ficaram cientes daquele mundo e se uniram a ele. Eles viram que aquele mundo é governado por meio daquelas folhas de árvore, e fizeram para si uma fortificação para poder suportar a força daquele mundo. E por isso ficaram sabendo de todos os tipos de feitiçaria no mundo. E eles desejaram criar armas com aquelas folhas de árvore para poder se proteger. O Rabi Yehuda disse: então os três, Adão, Havá e o serpente, foram julgados e condenados. E o mundo inferior foi amaldiçoado. E ele não mais existia em seu local apropriado por causa da impureza da serpente. Isso até que o povo de Israel veio ao monte Sinai. Depois eles foram vestidos pelo Santíssimo, bendito seja, com roupas que são prazerosas para a pele. E por isso está dito, túnicas de pele. Antes de serem túnicas de pele, em hebraico or, escrito com a primeira letra o Ain, Vav, Resh, eram túnicas de luz, em hebraico or, Aleph, Vav e Resh, que era usada também pelos seres superiores. Até mesmo os anjos superiores costumavam vir ao mundo inferior e ter prazer desta luz. E por isso está escrito: entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e de glória e esplendor o coroaste. Salmos 8, versículo 6. Mas agora que eles pecaram, ficaram com túnicas de pele. A pele era prazerosa para o corpo, mas não era prazerosa para a alma. Depois eles deram à luz a seu primeiro filho, Caim, que foi criado por meio desta impureza. Isso porque os dois, Adão e o serpente, vieram sobre Havá e ela engravidou de ambos, e assim deu à luz 2 filhos, Caim e Hevel, Caim e Abel. O primeiro se assemelhava a seu pai e o outro se assemelhava a seu pai. E o espírito deles era separado. Um era inclinado para um lado e o outro para o outro.
Um se assemelhava a um aspecto e outro se assemelhava a outro aspecto. Do lado de Caim vêm todas as gerações do lado do mal, e os espíritos malignos, e os demônios, e todos os magos. Do lado de Rébelo vem todo o lado da misericórdia, do bom, mas ainda não em completude. O vinho bom misturado ao vinho ruim, e o mundo não foi totalmente estabelecido por eles, até que veio Shet, de onde descenderam todas as gerações que mereciam e eram dignas do mundo, e com elas o mundo foi plantado. E de Caim vieram todos os insolentes, os perversos e os pecadores do mundo. Aqui nós estamos começando a entender algo. O serpente, que é uma criatura do mundo anterior, tem a alma do mundo anterior, ao conseguir chegar com astúcia, com palavras a princípio bonitas, boas, agradáveis, palavras corretas, conseguiu persuadir Havá, conseguiu se unir a Havá e conseguiu gerar um filho, Caim. Então o que nós estamos aprendendo até aqui, segundo a Kabbalah, é que essas almas do mundo anterior foram, na verdade, introduzidas em nosso mundo através dessa forma. São almas boas, almas puras? Aprendemos que não. São almas ligadas à impureza. Por isso, Hashem, quando dá a maldição para Adão, para Havá e para o serpente, o que Hashem fala? Que a semente, ou seja, os descendentes da serpente, seriam inimigos dos descendentes da mulher. Até que a cabeça da descendência da serpente seria esmagada. Então, quem serão os descendentes da mulher? Serão as almas dos seres humanos. Almas que vêm do lado da direita, do que é bom, do que é correto, do que é moral. E quem são as almas da serpente, os descendentes da serpente? São as almas da impureza, os insolentes, os astutos, os perversos, os magos, os feiticeiros, os promíscuos, tudo aquilo que nós sabemos não presta. Esse relato acaba por aí? Não. Agora, eu gostaria de estar lendo o Zohar ainda, tradução de Diego Raigorodsky, porém, outro Zohar, esse da capa vermelha ou rosa, ainda como queira. E nós vamos entender ainda mais conceitos relacionados a isso. A leitura é extensa, porém fundamental. Página 138, folha 54b. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakohen bidvaro. Vocês podem responder amém e aí participar dessa bênção. Um costume judaico, ok? O Rabi Yossi disse: Caim, que se escreve Kuf, Yud, e Nun sufit, indica um ninho Ken, Kuf e Nun, sufit, que serve como morada do mal, que vem do aspecto de impureza para o mundo. Depois eles trouxeram sacrifícios. Um deles sacrificou deste lado de impureza, e o outro sacrificou do outro lado. Por isso está escrito: e foi no fim de dias, e Caim trouxe uma oferenda ao Eterno do fruto da terra. Gênesis 4, versículo 3. O Rabi Shimon disse: e foi no fim de dias. O que significa esta expressão? Significa o fim de todo ser. E quem faz isso? O anjo da morte. E Caim é deste aspecto do fim de dias. E foi dali que ele trouxe o seu sacrifício. É com precisão que o texto usa a expressão fim de dias, Miketz Yamin, e não fim da direita, Miketz Yamin.
E por isso está escrito em Daniel: quanto a ti, segue teu caminho, chegará a época de teu repouso, e depois despertarás para receber tua porção ao chegar o final dos dias. Daniel 12:13. Daniel perguntou ao Eterno: final dos dias ou final da direita? Ele respondeu: final da direita. E Caim era do final dos dias. E Caim trouxe uma oferenda ao Eterno do fruto da terra. Isso é como que foi dito, do fruto da árvore. Gênesis 3:3. O Rabi Elazar disse: do fruto da terra é similar ao que foi dito. Coitado do ímpio, tudo lhe correrá mal como resultado do que pratica. Isaías, Yeshayahu 3, versículo 11. Se beneficiará do fruto de suas ações. No versículo anterior, alude ao anjo da morte. Ele se unirá ao homem para matá-lo e impurificá-lo. E assim Caim ofereceu sua oferenda deste aspecto. E Hevel, Abel, trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas. Gênesis 4:4. Ou seja, do aspecto superior, que é o aspecto da santidade. E por isso o Eterno voltou-se para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não se voltou. Isso significa que o Santíssimo Bendito seja não recebeu a oferenda de Caim, e por isso Caim irou-se muito, e descaiu-lhe o semblante. Isso significa que o seu semblante não foi aceito, ou seja, o semblante do seu aspecto, mas o aspecto de Abel foi aceito. E por isso está escrito: e sucedeu que, estando eles no campo, o campo é a mulher, como foi dito, pois no campo a achou. Deuteronômio 22:27. E Caim ficou com inveja da mulher adicional que nasceu junto com Abel, sua irmã gêmea, como está escrito, e tornou a dar à luz seu irmão Abel. Se puderes suportar isto, bem ser-te-á perdoado, Gênesis 4:7. Significa o que já foi explicado. Mas também podemos entender ser-te-á perdoado, Seet, como disse o Rabi Abba, o Seet subirá às alturas e não voltará a descer. O Rabi Yossi disse: esta explicação que acabas de dar e de mencionar é boa, mas não é correta. Eu vi que o termo Seet indica que ele sumiria dele, de Caim, e que se anularia a ligação que ele tinha com o espírito de impureza. Mas se não, na porta jaz o pecado, Gênesis 4, versículo 7. O que significa na porta? É o julgamento superior, que é uma porta, como foi dito. Os portais da justiça, abre para mim, Salmo 118, versículo 19. Jaz o pecado alude àquele lado de impureza que se uniu a ele e que ele atraiu para si. E ele está esperando por ti para te fazer errar e te punir, conforme se pode ver na tradução aramaica do versículo. Rabi Yitzhak disse: vem e vê. Quando Caim assassinou Abel, ele não sabia como a alma poderia sair do irmão. E Caim ficou mordendo Abel com os dentes, como uma cobra. E tudo isso foi explicado. Naquele momento, o Santíssimo Bendito seja o amaldiçoou. E ele passou a vagar por todos os cantos do mundo, sem encontrar um local que o acolhesse. Isso se deu até que ele bateu na própria cabeça e se arrependeu diante do Criador. E então a terra o recebeu em um dos compartimentos inferiores. O Rabi Yossi disse: a terra o recebeu para que ele pudesse andar nela, como está escrito. E o Eterno pôs em Caim um sinal. O Rabi Yitzhak disse: não é isso. Ele só podia andar abaixo dela. E foi assim que a terra o recebeu, em um compartimento inferior, pois está escrito: eis que hoje me expulsas de sobre a face da terra. Ele foi expulso da face da terra, mas da parte de baixo ele não foi expulso. E foi neste local que ele foi recebido pela terra, na parte de baixo, chamada Arca, literalmente terra, em aramaico. E todos aqueles que moram ali, sobre ele se disse: hão de desaparecer da terra e de sob os céus. Jeremias 10:11. E foi ali que ele passou a viver. E por isso está escrito: e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Avançando um pouco, nosso tempo é curto. E o Rabi Yitzhak disse: desde o momento em que Caim assassinou Abel, Adão se separou de sua esposa. 2 espíritos femininos vinham e se uniam a ele, e deles nasceram os demônios e o Satã no mundo. Tu não deves achar que esse é um ponto difícil de aceitar. Quando o ser humano está sonhando,
espíritos femininos vêm e sorriem com ele. Sorriem com ele é um eufemismo para o seduzem. Concebem dele e dão à luz mais tarde. E esses que nascem são os chamados de chagas de filhos de homens. E eles não têm uma forma variável, mas sempre uma forma humana. E eles não têm pelos na cabeça, são carecas. E sobre isso está escrito a respeito de Salomão: castigá-lo-ei com varas de homens e com chagas de filhos de homens, 2 Samuel 7,14. E existem até mesmo, do mesmo modo, espíritos masculinos que vêm às mulheres do mundo, e as engravidam e elas dão à luz espíritos, e todos eles são chamados de chaga dos filhos de homens. Depois de 130 anos, Adão se revestiu de ciúmes por sua esposa e se uniu a ela, fazendo com que nascesse outro filho chamado Shet. Ele é o segredo das letras finais do alfabeto, gravadas com coroas. O Rabi Yehuda disse: ele é o segredo do espírito que se perdeu, o espírito de Abel, e que se revestiu em outro corpo neste mundo, de Shet. E por isso está escrito: Deus pôs-me outra descendência no lugar de Abel. E o Rabi Yehuda ainda disse: e está escrito: e gerou a sua semelhança e conforme a sua imagem. Isso significa que seus outros filhos não eram a sua semelhança e imagem, mas conforme a sua imagem individual. E esse é o significado de a sua semelhança e conforme a sua imagem, se referindo a Shet, com o corpo retificado e a alma retificada no caminho da retidão. Isso é como disse o Rabi Shimon em nome do Rabi Iba Saba. Os outros filhos surgiram da união com a impureza da serpente e aquele que cavalga sobre ela, que é o Samerman. E por isso eles não tinham a imagem de Adão. E se disseste que Abel era de outro lado, não da impureza, e sim do mesmo lado que Adão, e portanto deveria ter sua imagem, isso é assim, certamente. Mas mesmo assim, os dois não tinham a imagem de Adão, porém uma imagem inferior. O Rabi Yossi disse: está escrito: e Adão conheceu Havá, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E não está escrito que ele concebeu a Caim, só ela, Havá, concebeu a Caim. E até mesmo sobre Abel não está escrito isso, está escrito: e tornou a dar à luz seu irmão Abel. E este é o segredo do assunto. Mas no caso de Shet está escrito: e gerou a sua semelhança e conforme a sua imagem. O Rabi Shimon disse: Adão ficou separado de sua esposa por 130 anos. E durante todos estes 130 anos, ela deu à luz espíritos e demônios no mundo. Isso porque aquela força de impureza estava dominando sobre ela. Quando esta impureza se exauriu, ele se voltou e ficou com ciúmes de sua esposa, e se uniu a ela e gerou um filho. Assim está escrito: e gerou a sua semelhança e conforme a sua imagem. Vem e vê. Todo ser humano que caminha no aspecto da esquerda e que impurifica os seus caminhos atrai para si todos os espíritos impuros, e o espírito de impureza se une a ele e não o abandona. E a ligação deste espírito de impureza se dá com este ser humano, e não com outra pessoa. Assim, este espírito se une somente àqueles que se uniram a ele. Felizes são os justos, que caminham pelo caminho reto e que são dignos da verdade, e cujos filhos são dignos no mundo. Sobre eles está escrito: pois os justos habitarão nesta terra. O Rabi Ria disse: o que significa e a irmã de Tuval Caim era? Aqui é o nome de uma outra entidade, um demônio feminino. Também não podemos citar o nome, vou chamar apenas de Nun, porque é a primeira letra do nome. Está em Gênesis 4:22. Também peço, não escrevam no chat o nome. Não cometam essa transgressão da Torá. Por que ela é mencionada aqui e o versículo faz questão de dizer seu nome? Porque os seres humanos eram seduzidos por ela. E até mesmo os espíritos e demônios eram seduzidos por ela. O Rabi Yitzhak disse: os filhos de Elohim, e aqui vão ser citados dois nomes também que eu não vou mencionar, são nomes que, se nós juntarmos, resultam em um nome parecido com aquele nome, você já leu da Torá sobre Yom Kippur, quando se tira a sorte sobre dois bodes, um é sacrificado ao Eterno e outro é lançado para esse ser no deserto. Até esses filhos de Elohim foram seduzidos por ela.
Contam os sábios que ela andava sem roupa, né? E ela tinha uma beleza muito grande, andava sem roupa e seduzia tudo, até homens, seres, demônios, tudo seduzia. Por isso que no dilúvio fala que toda a terra se encheu de roubo e violência, se desviou. O dilúvio poupou apenas os animais marinhos, aquáticos. Nem os animais terrestres foram poupados. Tamanha depravação que se alcançou a humanidade naquele momento. O Rabi Shimon disse: ela era a mãe dos demônios, pois ela veio do lado de Caim, e ela, junto com Lamed Yud, é responsável pela morte por sufocamento ou difteria das crianças. O Rabi Abba disse para ele, para o Rabi Shimon: mas, Senhor, ela era encarregada de seduzir os seres humanos e não matar crianças. Ele respondeu: de fato é assim. Ela vinha e seduzia os seres humanos, e às vezes dava luz aos espíritos no mundo que surgiam dela. E até aqui temos a sua existência como sedutora de seres humanos. Mas ela andava com Lamed Yud, e esta é a responsável por matar as crianças. O Rabi Abba disse para ele: e sabendo que eles, os demônios, morrem como seres humanos, por que ela existe até hoje e ainda não morreu? Ele disse: de fato é assim. Mas Nun e Lamed Yud, junto com um outro nome, filha de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que surgem todas deste lado da esquerda, existirão até que o Santíssimo, bendito seja, queime o espírito de impureza da face da terra, como está escrito: naquele dia farei com que desapareça o espírito da impureza. Zacarias 13, versículo 2. O Rabi Shimon disse: ai dos filhos dos homens, aqueles que não sabem e não investigam, e não observam. Todos eles são cegos, que não sabem como o mundo está cheio de criaturas diversas, que não podem ser vistas, e que vivem de maneira oculta. Se fosse possível, e se fosse dada a permissão para que os olhos vissem essas criaturas, o ser humano se espantaria de como é possível viver neste mundo. Vem e vê. Esta Nun é a mãe dos demônios, e do lado dela surgem todos os demônios que atiçam o ser humano, que absorvem o espírito de desejo deles e que riem para eles, fazendo com que eles tenham uma emissão seminal. E como aquele que emite sêmen em vão recebe o espírito de impureza, é preciso que a pessoa se lave e se purifique. E tudo foi explicado. Aqui eu finalizo essa leitura do Zohar e agora eu vou trazer para uma reflexão. Lembra no início que eu falei, é importante nós lembrarmos que na Kabbalah, quando se diz que é impureza, o que é ruim vem da esquerda e o que é bom vem da direita, isso era importante nós gravarmos. Quando eu falei no início que o Summerman, o maligno, que quer o fracasso do ser humano, que deseja isso, deseja ele que trouxe a morte para esse nosso mundo, que ele usou de palavras muito astutas, muito sábias e conseguiu se unir a Havá e criar um caminho para trazer essas almas perversas ao nosso mundo. Que existe a fêmea, a Lamed Yud, cujo trabalho é seduzir homens, e cuja filha de Caim vai se tornar também a mãe desse tipo de demônio, que também vai seduzir os filhos de Elohim, ou seja, criando abominações, nasceram gigantes, ou seja, juntou-se os filhos de Elohim, segundo alguns, eram criaturas espirituais, ao ser humano. Daí vieram gigantes extremamente perversos. Sabemos, os últimos gigantes que foram mortos pelos valentes do rei Davi. Trouxeram tanto mal à humanidade. Falamos que essa questão da emissão do sêmen em vão, já falei disso na Parashá, sobre o pior pecado, ou o maior pecado da Torá, não me recordo ao certo o nome da Parashá, foi a causa praticamente o extermínio da humanidade sobre o nosso planeta.
E mais à frente, já na época de Avraham Avinu, vão existir cidades cujo nível de depravação, essa área sexual era tão grande que Hashem disse para Avraham: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas. E Avraham teve que interceder muito. E graças à intercessão de Avraham, se houver 10 justos e uma cidade ela não é destruída. E percebe que essas almas da esquerda, de Caim, querem matar as almas do bem, matar a alma de Hevel. Depois, com Avraham, vai surgir o povo judeu e essas almas da esquerda, Nimrod, vai tentar matar Avraham. E Avraham vai ter um neto que é Yaakov, mas vai ter um outro neto que é Esav. E Esav vai se deixar perverter pelo lado da impureza, também vai ser um valente caçador, igual era Nimrod. E qual é o sonho, o grande desejo de Esav? O que ele disse? Quando os dias de luto de meu pai chegar, vou matar Jacó. E agora, qual é a prática disso? A prática é muito simples, gente. Onde é que nós moramos? No mundo físico, no mundo de Asiá. Em qual planeta nós moramos? Planeta Terra. Em qual continente nós habitamos? América. Mais específico, América do Sul. País? Brasil. E quando nós olhamos a agenda política do nosso país, não só do nosso país, você vai ver que a agenda política de toda a América, todo o Ocidente, toda a cartilha. Será que na política existe também esse conceito, como existe na Kabbalah, de esquerda e direita? É claro que existe. Seria coincidência? É óbvio que não. Qual é a agenda da esquerda em nosso país? Qual é a agenda da esquerda nos Estados Unidos? Qual é a agenda da esquerda na Europa, no mundo inteiro? Será que a esquerda política zela pela moral e os bons costumes? Claro que não. Será que a política da esquerda, que gosta tanto de falar em direitos humanos, de fato está preocupada com o bem-estar da humanidade? Claro que não. Será que essa esquerda, ela olha para o povo judeu, os descendentes da mulher, e ficam felizes, e louvam, e tentam imitar, e tentam trazer as qualidades do povo judeu? Não, pelo contrário. Qual é a agenda da esquerda? Sempre foi tentar exterminar o povo judeu, porque esse é o trabalho da serpente. E a esquerda tem influência desses espíritos. Se nós temos a semente da mulher, que eu vou chamar de seres humanos, nós temos a descendência da semente da serpente, que parecem seres humanos, têm corpos de seres humanos, mas não são seres humanos. E aqui a reflexão é muito simples. Eu pergunto a você que está vendo esse vídeo, você que é uma pessoa, independente da sua religião, você é uma pessoa que preza os bons costumes. Você tem pena de matar um mosquito que está ali picando você, se você tiver a oportunidade e a velocidade? Não tem. Por que você não tem pena de matar um mosquito? Primeiro, ele está sugando o seu sangue. Segundo, ele pode transmitir doença. Terceiro, ele é de outra espécie. Então, ninguém tem pena de matar um mosquito. Nós somos seres humanos. Ele é uma outra espécie. Você que é temente a Deus, temente ao Criador, você teria coragem de sair matando seres humanos a esmo? Talvez só porque eles não concordam com você. Talvez só porque você quer ter o que eles têm. Talvez só porque você não tem o que fazer e tirar a vida de seres humanos seria algo interessante? Com toda certeza a resposta é não. Mas olha todos os governos de esquerda. Olha a agenda do famoso socialismo. Olha o que o socialismo alemão, o Partido Nacional Socialista, os trabalhadores alemães, cuja sigla é Nazi, trouxe para o mundo. Extermínio do nosso povo, a busca pelo extermínio. Olha que os mesmos socialistas já fizeram na própria Rússia, a extinta União Soviética, em outros países, inclusive. China, por exemplo, estima-se que
Pessoas inocentes foram mortas em quantias superiores a 100 milhões. Como é que esses líderes não têm pena de matar seus semelhantes seres humanos, seus irmãos? Talvez porque eles não são seres humanos. Eles são a semente da serpente e querem destruir aqueles que amam o que é correto e o que é bom, o que é moral. Eu falei que a perversão sexual trouxe o dilúvio. Aliás, eu não falei, os sábios falaram, só repetir. E que isso trouxe a destruição de Sodoma e Gomorra. E qual é a agenda da esquerda atualmente? Prezar pela moral familiar? Claro que não. Ensinar pornografia e sexo a criancinhas em escolas. Defender o direito de mulheres a assassinarem seus bebês inocentes dentro de suas barrigas, dizendo que isso é o direito da mulher cometer aborto. Um absurdo. Mas essas mesmas pessoas são aquelas que, ao ver um criminoso, ao ver um perverso, ao ver um terrorista, levanta a mão e fala: calma, direitos humanos, vamos preservar a vida dele. Da mesma astúcia da serpente que enganou e dissuadiu Havá, essas pessoas usam palavras lindas, politicamente correto, direitos humanos, direitos iguais, igualdade. Mas eu pergunto a você, vamos olhar para o nosso país. Quando morre um cidadão de bem, vítima de um crime, quando morre um policial, que além de muito mal pago, ainda se expõe a situações extremamente desumanas, às vezes mal equipado, mas ainda assim disposto a dar a vida dele por aquilo que é bom, pela ordem. Você já viu passeatas? Já viu grupos defensores de direitos humanos irem e apoiar a família dessas pessoas? Não, você não viu. Mas com certeza você viu direitos humanos lutarem pelos direitos de criminosos, pelos direitos de terroristas, pelos direitos de humanos, que aprendemos hoje na Kabbalah, não são humanos. Então qual é a grande lição disso tudo? Pegarmos esse conhecimento, arquivarmos em nossa mente e ficarmos meditando? Claro que não. Entender que o nosso papel como pessoas tementes ao Criador, pessoas que amam a verdade e amam o que é correto, temos que, no mínimo, abrir nossos olhos em relação a essa agenda da esquerda perversa. Como nós podemos combater? Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: não lute contra a escuridão. Aumente a luz. Se aumentamos a luz, automaticamente a escuridão é dissipada. A gente às vezes não entende porque a resposta não é imediata, mas cada mandamento que nós cumprimos, cada reza que nós recitamos, cada traço negativo do nosso caráter que nós consertamos, isso aumenta a quantidade de luz em nosso mundo. E se aumenta a quantidade de luz em minha casa, significa que aumenta a quantidade de luz em minha rua, em meu bairro, em minha cidade, em meu país, em meu planeta. Essa é a missão de todos aqueles que amam Hashem, que amam o Criador, que amam a sua santa Torá. Não é se render a esse politicamente correto que é a agenda da esquerda. São só palavras bonitas para disseminar tudo que é perverso e maligno. É você saber o que é correto e fazer o que é correto. O povo judeu teve uma missão, e ainda tem: aprimorar a criação, retificar o mundo. Não é coincidência que o número de ganhadores do Prêmio Nobel, que é um prêmio que beneficia
pessoas que trouxeram grandes contribuições para a humanidade em todas as áreas, da medicina, da química, da física, da paz, etc. Grande parte dos ganhadores são judeus. Se pegarmos a população mundial e compararmos na mesma proporção o número da população de judeus vencedores e a população do mundo vencedores, nós vemos que o povo judeu é praticamente o grande campeão disso e faz parte de sua missão. Você tem a Torá, não basta só ler, cumpra. Não basta só falar da Torá, cumpra a Torá. Dizem que falar talvez convence algumas pessoas, mas o exemplo prático arrasta multidões. Nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é do seu vizinho, não é do outro, não é de alguém que vai surgir e vai resolver os problemas. Essa responsabilidade é sua e é minha. Nós queremos viver por que regra? A regra da direita? Hesed, benevolência, o que é bom, o que é correto, a moral, o bom costume, a ordem? Ou a regra da esquerda? O Eterno nos deu livre-arbítrio e cabe cada um buscar isso. E lembrando, não existe fatalismo na Torá. Ninguém pode dizer, sou perverso porque nasci perverso, não tenho nada para fazer. Não é assim. Nós vimos que Caim deu espaço à impureza. O Eterno avisou a ele, seu semblante descaiu. O pecado está à sua porta. Cabe a você escolher se ele entra ou não. Então a pessoa que comete um ato perverso, ela escolheu cometer um ato perverso. Esperamos que ela escolha largar esse caminho, mas se ela não largar esse caminho, nós temos que salvar as pessoas boas de sofrerem se quem está cometendo um ato perverso, é óbvio. Então todo dia nós podemos pegar esse dedo, apontar para nós mesmos e conversarmos e refletirmos. O que eu fiz que está errado? O que eu fiz que pode melhorar? O que eu fiz que não foi bom para as pessoas? Eu tenho que pensar no coletivo e não tanto no individual, em mim mesmo. Se fizermos isso todo dia, essa chuva diária, com toda certeza, o fluxo de luz que virá sobre nós será praticamente imenso, inesgotável, capaz de transbordar e de alcançar até aqueles que estão próximos de cada um de nós. Encerro essa aula, agradeço ao Eterno por essa oportunidade e tudo que foi tratado. Agradeço a todos os sábios do povo judeu que se mantiveram fiéis à verdade, sempre combateram a esquerda romana que dizimou milhões de judeus. Depois vieram, o mundo moderno e toda espécie de malignidade, de opressão, cruzadas, inquisição, o holocausto e agora o terrorismo islâmico. E o nosso povo se mantém sempre fiel a Hashem, a Kadosh Baruch Hu. Graças a essa fidelidade do povo judeu, que nós temos o Zohar hoje em nossas mãos, que nós podemos ligar uma webcam, conectar à internet e trazer essa sabedoria profunda e milenar da Torá a todos. Prazer enorme estar aqui nesse programa Voz Shofar. Desejo a todos uma ótima noite, que a luz divina brilhe sobre todos vocês. Shalom, shalom e leitraot.